Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando das devocionais. Que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Bom, queridos, a nossa devocional de hoje está baseada no texto das Escrituras que nós encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 3, certo? Do versículo 1 ao versículo 6. Então, eu não estarei fazendo a leitura de todo o texto, apenas de alguns versículos pontuais, mas fica aí como tarefa para você de casa ler e meditar com a sua família no texto de Apocalipse 3, do versículo 1 ao versículo 6. Faz parte, né, esse texto faz parte de uma das cartas que são enviadas, né, às 7 igrejas na Ásia. E essa em específico é a carta à igreja em Sardes, né? E tem algumas aplicações muito interessantes que nós podemos fazer às nossas vidas, muito importantes, né? Que o nosso Deus nos ensina através desse texto. Mas antes de observarmos, né, as aplicações que podemos fazer através desse texto, é importante compreender um pouco sobre Sardes, né? Sardes era uma cidade da Ásia, onde hoje nós encontramos a Turquia, né? Ela se localizava mais ou menos naquela região ali. E era uma cidade de destaque, era uma cidade muito importante, inclusive, na época. E nesse momento nós temos aquilo que Deus fala à igreja do Senhor naquela cidade, em Sardes. E o primeiro versículo que eu gostaria de destacar é o que diz o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então essa é a primeira aplicação que nós podemos fazer. A igreja do Senhor, na cidade de Sardes, naquele momento, vivia uma realidade de aparências, né? Veja o que o versículo nos diz. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Então, a primeira aplicação que nós podemos fazer é essa, a compreensão de que aquela igreja vivia de uma forma de aparência, né? As pessoas achavam que era uma igreja viva, avivada, né? Mas, na verdade, naquele momento a igreja se encontrava morta, né? Os membros da sua igreja. E a reflexão que fica para nós, a aplicação que nós podemos realizar para nós é que podemos olhar para a igreja de Sardes como se fosse uma espécie de espelho, sabe, queridos? Para a realidade da igreja do Senhor hoje em dia e nos perguntarmos: será que muitas vezes nós não temos vivido exatamente como os membros, né, da igreja de Sardes viviam? Será que nós não temos evidenciado esse mesmo problema, esse mesmo distanciamento da palavra de Deus, né? Será que muitas vezes nós não temos vivido de aparências? Né? E muitas vezes as pessoas que nos olham e estão ao nosso redor, de acordo com aquilo que a gente mostra, né? Elas acham que está se tratando de alguém que está vivo, né? De que está firme na palavra de Deus, mas que na verdade, internamente, dentro da sua realidade com Deus, da sua vida de intimidade com Deus, na verdade está morto. Então essa é a primeira aplicação, porque no versículo 2, o nosso Deus, o Deus que disse isso à igreja de Sardes e que nos diz também, nos ensina, falou o seguinte: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, nós temos vivenciado uma realidade, queridos, em que muitas pessoas têm se afastado da igreja, muitas pessoas têm deixado de frequentar a igreja, né? Nós temos vivido um período complicado de pandemia, e o que acontece é que a pandemia, na verdade, só foi um meio pelo qual a verdadeira espiritualidade das pessoas foi evidenciada. Então, muita gente que por muito tempo viveu de forma de aparência, né? Não viveu de forma verdadeira, sem se dedicar de verdade ao Senhor, a ter uma vida com Ele, tem vivido distante dos caminhos do Senhor.
E a intenção de lermos esse texto e refletirmos é de pensar: será que eu verdadeiramente tenho vivido uma vida de entrega ao meu Deus? Será que eu tenho dedicado realmente a minha vida, tenho tido a minha vida como oferta agradável ao Senhor? Ou será que muitas vezes nós temos vivido de aparências, né? Temos vivido apenas uma vida religiosa, de se cumprir um ritual, né? E esquecemos de viver a vida com o Senhor na essência. E uma segunda aplicação que podemos realizar está no versículo 3, porque diz assim a palavra de Deus: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, esse é um chamado de Deus também ao arrependimento e ao entendimento de que nós, enquanto igreja, precisamos estar prontos e preparados, né, para a vinda do Senhor, para o momento em que o Senhor nos chamar. E essa é uma realidade que nós temos percebido cada vez mais, né? Temos vivenciado o princípio das dores, né? Como a palavra nos ensina, e muitas coisas ainda hão de acontecer, mas o que não podemos perder de vista é que nós, filhos do Senhor, precisamos estar prontos, preparados, de fato, transformados e prontos para quando o Senhor nos chamar. Mas o mais interessante também é que esse texto ainda fala de um tipo de pessoa, um grupo de pessoa que participava dessa igreja, né, que a gente pode até denominar como os remanescentes, né, porque diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Como é bom ler esse versículo e enxergar que há remanescentes que de fato vivem para a honra e glória do Senhor. O desejo do meu coração é ser e vivenciar isso que o versículo nos ensina. Ser desse grupo de pessoas que são remanescentes, que de fato vivem para o Senhor. E você, né? Qual é o desejo do seu coração? Para finalizar, queridos, nosso momento de reflexão de hoje, devemos pensar que muito se fala sobre reavivamento, né? Sobre avivamento na igreja, principalmente na igreja protestante do Brasil, né? Há alguns anos que a gente tem esse movimento de reavivamento, de avivamento, e enfim. E muitas vezes as pessoas se esquecem do verdadeiro sentido da palavra avivamento, né? Esses cristãos aqui em Sardes estavam mortos e precisavam passar por esse processo de serem reavivados. E a forma pela qual o Senhor estabeleceu que eles fossem é que eles lembrassem daquilo que eles haviam sido ensinados, para que eles praticassem aquilo que eles haviam sido ensinados. Então, o que nós aprendemos é que para sermos reavivados, para no nosso coração queimar a chama do amor do Senhor, precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. O verdadeiro avivamento é aquele fundamentado nas Escrituras e não em emoções, em sentimentos, né? Precisamos ter isso em mente. Precisamos compreender que essa carta à igreja em Sardes é atual e que nós, enquanto cristãos, não podemos viver de forma morta, né? Mortificada, mas nós precisamos ser vivificados. Precisamos viver uma vida para a honra e glória do Senhor. Precisamos ser remanescentes em meio ao mundo caído, né? Há um momento em que a igreja muitas vezes sofre com a influência do mundo. Precisamos ser diferentes. Precisamos ser remanescentes. Que Deus nos abençoe e que nós possamos achar graça diante dele.